Em meio ao turbilhão da vida moderna, onde algoritmos predizem nossos próximos passos e a tecnologia promete desvendar os segredos do universo, reside uma sombra persistente, o medo do desconhecido. Catástrofes naturais, pandemias globais, conflitos geopolíticos, eventos que outrora pareciam confinados aos livros de história ou aos roteiros de ficção científica, agora irrompem em nossas vidas com uma frequência alarmante, lançando dúvidas sobre a estabilidade do presente e a segurança do futuro. É nesse contexto de incerteza que voltamos nossos olhos para o passado, buscando em civilizações antigas e profecias milenares um sentido para o caos que nos cerca. Mas e se a chave para entender esses tempos turbulentos não estivesse em complexas equações matemáticas ou em relatórios de inteligência, mas sim gravada em pedra, escondida sob camadas de história e misticismo? E se, no coração da América Central, entre as ruínas de cidades imponentes e os hieróglifos enigmáticos da civilização maia, repousasse um mapa do futuro, um aviso codificado sobre os ciclos de destruição e renovação que moldam a trajetória da humanidade? Durante séculos, os maias fascinaram o mundo com seus avanços na astronomia, matemática e arquitetura. Seu calendário complexo, uma obra-prima de precisão e sofisticação, previu eclipses, solstícios e equinócios com uma exatidão que desafiava a compreensão da época. Mas, além de suas habilidades científicas, os maias também possuíam uma profunda compreensão da natureza cíclica, uma crença de que o passado, o presente e o futuro estão interligados em um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Essa visão cíclica do tempo se refletia em sua mitologia, em seus rituais e em sua arte, permeando todos os aspectos de sua cultura. Os maias acreditavam que os eventos do passado se repetiriam no futuro, que os deuses e os heróis de suas lendas reviveriam em novas encarnações e que os ciclos de criação e destruição se sucederiam indefinidamente. No entanto, essa crença na natureza cíclica do tempo também carregava consigo uma advertência. Os maias acreditavam que, ao compreender os padrões do passado, poderíamos prever os eventos do futuro e, talvez, até mesmo influenciar o curso da história. Eles registraram seus conhecimentos em códices e estelas, em hieróglifos e símbolos complexos, na esperança de que as gerações futuras pudessem decifrar seus segredos e evitar os erros do passado. Mas o tempo passou, a civilização maia declinou e seus conhecimentos foram perdidos ou esquecidos. Seus templos foram engolidos pela selva, seus códices foram destruídos pelos conquistadores e seus hieróglifos foram considerados meros adornos decorativos. A sabedoria ancestral dos maias foi relegada ao reino do mito e da lenda, ignorada pela ciência moderna e desprezada pela história oficial. Agora, em um momento de crise global, quando as certezas do passado se desfazem e o futuro se apresenta como uma incógnita aterradora, somos forçados a reconsiderar o legado dos maias. Será que, em meio aos seus mitos e símbolos, existe uma mensagem oculta, uma profecia esquecida que pode nos ajudar a navegar pelos tempos sombrios que se aproximam? Será que a chave para decifrar o futuro da humanidade está enterrada nas ruínas de uma civilização antiga, esperando para ser redescoberta? Nesta jornada, partiremos em busca dessa profecia perdida, explorando os templos esquecidos, decifrando os hieróglifos enigmáticos e confrontando a ciência moderna com a sabedoria ancestral dos maias. Então, mergulharemos em um mundo de deuses e reis, sacrifícios e profecias, onde o tempo não é linear e o futuro ecoa o passado. Desvendaremos os símbolos que prenunciaram revoluções e cataclismos, buscando em suas mensagens um sentido para o presente e uma esperança para o futuro. Prepare-se para uma aventura que desafiará suas crenças e transformará sua compreensão da história. Uma jornada que o levará aos confins da mente humana e aos segredos mais profundos do universo. Uma busca pela última profecia maia e o código que pode mudar tudo. Tá gostando da história? Então, deixa o like para fortalecer o canal e mostrar que você quer mais mistérios como esse.
A busca pela compreensão da profecia maia, contudo, não se limita a decifrar hieróglifos ou a análise de calendários complexos. Ela nos convida a mergulhar em sua cosmologia, em sua visão singular do universo e do papel da humanidade dentro dele. Os maias não viam o mundo como uma entidade estática e imutável, mas sim como um organismo vivo, em constante transformação, sujeito a ciclos de nascimento, morte e renascimento. Cada era, cada ciclo era regido por forças cósmicas, por deuses e entidades que influenciavam o destino da humanidade. Dessa forma, para os maias, a história não era apenas uma sucessão linear de eventos, mas sim um padrão complexo de repetições e variações. Os eventos do passado ecoavam no presente e prenunciavam o futuro, criando um ciclo eterno de causa e efeito. Ao compreender esses ciclos, acreditavam, seria possível antecipar os desafios que se avizinhavam e tomar medidas para mitigar seus impactos. Nesse sentido, a cosmologia maia se apresenta como um mapa intrincado do tempo, um guia para navegar pelas águas turbulentas da história. Seus mitos e lendas, seus rituais e cerimônias são todos expressões dessa visão cíclica do tempo, revelando os padrões ocultos que governam o universo. Ao desvendar esses padrões, podemos vislumbrar o futuro e talvez até mesmo moldá-lo de acordo com nossos desejos. Observemos, por exemplo, o mito da criação maia, o Popol Vuh. Nele, os deuses criam e destroem a humanidade diversas vezes, buscando aperfeiçoar sua criação. Cada tentativa resulta em um novo tipo de ser humano, cada um com suas próprias qualidades e defeitos. Esses ciclos de criação e destruição refletem a crença maia na impermanência de todas as coisas, na necessidade de renovação e transformação. Ademais, os rituais de sacrifício tão presentes na cultura maia não eram apenas atos de violência gratuita, mas sim formas de alimentar os deuses e garantir a continuidade do ciclo da vida. Ao oferecer o sangue e a vida de seus semelhantes, os maias acreditavam estar reabastecendo a energia cósmica, impedindo que o universo entrasse em colapso. Em contraste com a visão linear e progressista da história ocidental, a cosmologia maia nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ela nos convida a abandonar a ilusão de que o futuro é uma tela em branco, que podemos moldar livremente de acordo com nossa vontade. Em vez disso, nos lembra de que somos parte de um ciclo maior, de um padrão complexo de repetições e variações. Essa história merece ser conhecida. Compartilha com alguém que também ama um bom mistério. Agora, considere como isso se aplica à nossa própria época. Vivemos em um mundo de crises interconectadas, onde as mudanças climáticas, a desigualdade social e a instabilidade política ameaçam a própria sobrevivência da humanidade. Será que esses desafios são apenas eventos isolados? Ou fazem parte de um ciclo isolado do padrão de destruição e renovação que se repete ao longo da história? Se a cosmologia maia estiver correta, a resposta é clara. Estamos vivendo um momento de transição, um ponto de inflexão na história da humanidade. O velho mundo está desmoronando, dando lugar a um novo, ainda incerto e desconhecido. A chave para navegar por esses tempos turbulentos, portanto, não está em negar a realidade da crise, mas sim em compreendê-la em um contexto mais amplo, em reconhecer os padrões que se repetem ao longo da história e em aprender com os erros do passado. Dessa forma, a profecia maia não é apenas um conjunto de previsões sobre o fim do mundo, mas sim um chamado à ação, um convite a repensar nossa relação com o tempo, com a natureza e com nós mesmos. É um lembrete de que somos parte de algo maior, de um ciclo eterno de criação e destruição, e de que nosso futuro depende da nossa capacidade de aprender com o passado e de moldar o presente com sabedoria e compaixão. Contudo, a relevância da profecia maia transcende a mera interpretação de eventos futuros. Ela se manifesta, sobretudo, como um espelho que reflete nossos próprios preconceitos e limitações na leitura do passado. A história, afinal, não é um relato objetivo, mas sim uma construção narrativa, moldada por quem a escreve, por suas crenças, valores e interesses.
né? Assim, a maneira como interpretamos os maias e suas profecias diz mais sobre nós mesmos do que sobre eles. Em outras palavras, ao nos debruçarmos sobre os códices e estelas, corremos o risco de projetar nossas próprias ansiedades e expectativas sobre uma cultura que, em muitos aspectos, nos é profundamente estranha. Imaginemos então, por exemplo, a interpretação ocidental do conceito de fim do mundo presente em algumas profecias maias. Tendemos a associá-lo a catástrofes apocalípticas, a cenários de destruição e caos. No entanto, para os maias, o fim de um ciclo era, antes de tudo, o prelúdio de um novo começo, uma oportunidade de renovação e transformação. Aliás, a própria ideia de profecia como uma predição infalível do futuro é uma construção cultural que nem sempre se alinha com a cosmovisão maia. Para eles, o futuro era fluido e mutável, influenciado pelas ações humanas e pelas forças cósmicas. As profecias, portanto, não eram decretos divinos, mas sim alertas, avisos sobre os perigos que se avizinhavam e os caminhos que poderíamos seguir para evitar a catástrofe. Então, de fato, a fascinação moderna pela profecia maia muitas vezes obscurece a riqueza e a complexidade de sua cultura. Reduzimos uma civilização milenar a um punhado de previsões apocalípticas, ignorando seus avanços na astronomia, na matemática, na arquitetura e nas artes. Esquecemos que os maias eram muito, muito mais do que profetas. Eram cientistas, artistas, filósofos e líderes que construíram cidades magníficas e desenvolveram um sistema de escrita sofisticado. Agora, reflita sobre como isso se aplica à nossa compreensão da história em geral. Quantas vezes simplificamos eventos complexos, reduzindo-os a narrativas lineares de causa e efeito? Quantas vezes ignoramos as vozes e as perspectivas dos grupos marginalizados, perpetuando preconceitos e estereótipos? A história, como a profecia, é um campo minado de interpretações tendenciosas e simplificações excessivas. Por conseguinte, a busca pela última profecia maia deve ser acompanhada de uma profunda reflexão sobre nossos próprios vieses cognitivos e culturais. Então, devemos nos esforçar para compreender os maias em seus próprios termos, sem projetar nossas próprias ansiedades e expectativas sobre eles. Devemos estar dispostos a questionar nossas próprias crenças e a desafiar as narrativas dominantes da história. Ademais, ao estudarmos a cultura maia, devemos nos lembrar de que estamos lidando com um passado vivo, com um legado que continua a influenciar as comunidades indígenas da América Central. Devemos respeitar sua cultura e suas tradições, evitando a apropriação cultural. O sensacionalismo... a profecia maia não é um mero objeto de curiosidade acadêmica, mas, sim, um patrimônio cultural que merece ser preservado e valorizado. Em suma, a relevância da profecia maia reside em sua capacidade de nos desafiar a repensar nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro. Ela nos convida a questionar nossas próprias crenças e a desafiar as narrativas dominantes da história. Ela nos lembra de que a história não é um relato objetivo, mas sim uma construção narrativa moldada por quem a escreve. E, acima de tudo, ela nos convida a agir com sabedoria e compaixão, a fim de construir um futuro mais justo e sustentável para todos. No entanto, a mera erudição histórica e a consciência dos nossos preconceitos representam apenas o ponto de partida. Para realmente extrair valor da sabedoria maia, é imperativo traduzir seus princípios cosmológicos em ferramentas práticas para a vida contemporânea. Afinal, de que serve desvendar os mistérios do tempo se não conseguirmos aplicar esse conhecimento para melhorar o nosso presente e construir um futuro mais promissor? Então, nesse sentido, a noção maia de ciclos interconectados oferece uma perspectiva valiosa para navegarmos na complexidade do mundo moderno. Em vez de encararmos os desafios como eventos isolados, podemos aprender a reconhecer os padrões que se repetem ao longo da história, as causas e consequências que se entrelaçam em teias complexas.
Da mesma forma que um agricultor observa as estações do ano para planejar o plantio e a colheita, podemos utilizar a sabedoria maia para antecipar as tendências e preparar-nos para os desafios que se avizinham. Além disso, a ênfase maia na importância do equilíbrio e da harmonia pode nos inspirar a repensar a nossa relação com a natureza e com os outros seres humanos. Atualmente, o nosso planeta enfrenta uma crise ambiental sem precedentes, resultado de décadas de exploração desenfreada e de consumismo exacerbado. Os maias, por sua vez, viviam em estreita conexão com a natureza, reconhecendo a sua importância vital para a sua sobrevivência e o seu bem-estar. Agora, pense em como esse respeito pelo meio ambiente pode influenciar as suas escolhas diárias, desde a forma como consome energia até a forma como se relaciona com os recursos naturais. De maneira similar, a cultura maia valorizava a cooperação e a solidariedade, reconhecendo que o bem-estar individual estava intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade. Em contraste, a nossa sociedade moderna muitas vezes promove o individualismo e a competição, gerando desigualdade e exclusão. A sabedoria maia nos convida a repensar esses valores e a construir comunidades mais justas e inclusivas, onde todos tenham a oportunidade de prosperar. Então, observe, por exemplo, como a compreensão dos ciclos maia pode ser aplicada na gestão de crises financeiras. Em vez de reagirmos de forma impulsiva aos altos e baixos do mercado, então podemos aprender a identificar os padrões que se repetem ao longo do tempo, a antecipar as fases de expansão e contração e a tomar decisões mais informadas e ponderadas. Analogamente, a sabedoria maia pode nos ajudar a lidar com os desafios emocionais e relacionais, então a reconhecer os padrões de comportamento que se repetem em nossas vidas, e a desenvolver estratégias para romper com ciclos negativos. Outrossim, a prática da meditação e da contemplação, tão valorizada na cultura maia, pode nos ajudar a cultivar a paz interior e a clareza mental, qualidades essenciais para navegarmos na complexidade do mundo moderno. Ao silenciarmos o ruído externo e nos conectarmos com a nossa essência, podemos aceder a um profundo poço de sabedoria e intuição, que nos guiará nas nossas decisões e reflexões. Nos ajudará a encontrar o nosso propósito na vida. Em suma, a última profecia maia não é apenas uma previsão do futuro, mas sim um convite a transformar o nosso presente. É um chamado à ação, um lembrete de que temos o poder de moldar o nosso destino e de construir um mundo melhor para nós e para as gerações futuras. Bem, ao traduzirmos os princípios cosmológicos maias em ferramentas práticas para a vida contemporânea, podemos aceder a um profundo poço de sabedoria e intuição que nos guiará nas nossas decisões e nos ajudará a encontrar o nosso propósito na vida. Então, entretanto, o valor intrínseco da herança maia não reside unicamente na aplicação pragmática de seus princípios, mas também na capacidade de fomentar uma profunda transformação pessoal. A cosmovisão maia, com sua ênfase na interconexão de todos os seres e na natureza cíclica da existência, oferece um caminho para o autoconhecimento e para a transcendência das limitações impostas pela mente. Em vez de se perderem na busca incessante por bens materiais ou por reconhecimento externo, os maias buscavam a harmonia interior, o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Então, através da meditação, da contemplação e da prática de rituais sagrados, eles se conectavam com as forças da natureza e com o divino, transcendendo as fronteiras do ego e expandindo a sua consciência. Agora, imagine como seria viver com essa mesma serenidade, com essa mesma capacidade de se conectar com o seu interior e com o universo que o rodeia. Ademais, a cultura maia nos ensina a importância de cultivar a gratidão e o contentamento. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, podemos aprender a valorizar o que temos, a apreciar a beleza e a abundância que nos rodeiam. A gratidão é um realmente poderoso antídoto contra a inveja, então a cobiça e a insatisfação, sentimentos que nos impedem de alcançar a felicidade e a plenitude. Outro aspecto crucial da transformação pessoal inspirada pela sabedoria maia é a capacidade de perdoar.
O perdão não significa justificar as ações dos outros, mas sim libertar-nos do peso do ressentimento e da amargura. Ao perdoarmos aqueles que nos magoaram, abrimos espaço para a cura e para a reconciliação, tanto conosco mesmos quanto com os outros. Acrescente-se a isso a importância de viver no presente, de saborear cada momento como se fosse único e irrepetível. Os maias não se preocupavam excessivamente com o passado ou com o futuro, mas sim com o agora, com a oportunidade de experienciar a vida em toda a sua plenitude. Ao nos libertarmos da ansiedade e da preocupação, podemos desfrutar de cada instante, de cada encontro, de cada experiência. Por outro lado, a cultura maia nos convida a desenvolver a nossa intuição e a confiar na nossa sabedoria interior. Em vez de nos deixarmos levar pelas opiniões dos outros ou pelas pressões da sociedade, podemos aprender a ouvir a voz do nosso coração, a seguir a nossa intuição e a tomar decisões alinhadas com o nosso propósito de vida. Bem, de mais a mais, a sabedoria maia nos ensina a importância de cultivar a humildade e a reconhecer a nossa insignificância diante da vastidão do universo. Ao nos libertarmos do ego e da vaidade, podemos abrir-nos à aprendizagem e ao crescimento, reconhecendo que somos aprendizes constantes na jornada da vida. Em suma, a última profecia maia não é apenas um mapa do futuro, mas sim um guia para a transformação pessoal. Ao incorporarmos os princípios cosmológicos maia em nossas vidas, podemos aceder a um profundo poço de sabedoria e intuição que nos guiará nas nossas decisões e nos ajudará a encontrar o nosso propósito na vida. Agora, reflita sobre como esses princípios podem transformar a sua vida, tornando-o uma pessoa mais consciente, mais compassiva e mais realizada.